A tecnologia está no início, no fim e em cada etapa de nossas vidas. Há mais de 3 décadas, a MV transforma a tecnologia em cuidado, eficiência em resultados e dados em decisões que salvam vidas. MV, evolução para a saúde, inspiração para o futuro. Bom dia a todos, me chamo Felipe Cabral, sou gerente médico de saúde digital aqui do Hospital Moinhos de Vento, coordenador do GT de Tecnologia e Inovação da ANAP. É um prazer estar aqui mais uma vez, a convite da ANAP. Obrigado, meninas, aí pelo convite, sempre um prazer estar aqui com vocês, nessa já tradicional jornada digital da ANAP. Esse mês de junho, a jornada digital especificamente fala sobre tecnologia e inovação digital, em parceria com a MV Saúde Digital. Então, agradeço também ao Paulo Magno, CEO da MV. Não vou falar todo mundo aqui da MV, que eu gostaria de agradecer, porque eu corro o risco de esquecer alguém e depois ser cobrado, mas obrigado aí, Paulo, por essa parceria junto com a ANAP, você é sempre parceiro nosso. Inclusive, aproveito para fazer aqui, ontem a gente teve o falecimento do João Polonzik, que foi diretor aqui do Moinhos e foi um dos principais incentivadores aí pela digitalização dos processos e do início da MV. Então, presto minhas homenagens aí a toda a família, Carize, aí tem todo o meu carinho. Paulo também, que eu sei que está passando por um momento difícil por isso, tá bom? Então, dito isso, eu peço agora que a gente chame aí o vídeo de 25 anos da ANAP, antes da gente iniciar as apresentações. Parabéns, ANAP, mais uma vez, já dei parabéns centenas de vezes, mas parabéns, ANAP, mais uma vez, pelos seus 25 anos. Vamos rodar o vídeo aí da ANAP. Legal, gente, parabéns mais uma vez, ANAP. Convido a todos a irem no CONAP, um dos maiores eventos e melhores eventos aí da saúde do país. Então, fica o convite aí para o CONAP desse ano, vai ser fantástico também. Nessa sessão, então, de hoje, a gente vai falar um pouco sobre AI Analytics para decisões clínicas e administrativas, da experimentação à tomada de decisão em escala. Então, a gente tem aqui 3 amigos, 3 pessoas fantásticas que a gente chama agora para se juntar aqui comigo: Evandro Félix, professor da FGV e coordenador do MPGC Saúde. Obrigado, Evandro, mais uma vez aí estamos juntos. Rubens Barreto, CIO do Grupo Santa. Evandro é médico, o Rubens, eu brinquei com ele, que é o único cara aqui que entende, é o único cara da TI aqui, o resto tudo é médico, eu, Evandro, e chamo agora o Linus, vai ser gerente médico do Hospital Vila Santa Catarina. Então, seja bem-vindo aí, Linus, também com a gente. Acho que para começar essa discussão, né, tenho visto muito a gente falar sobre IA, pilotos de IA, como é que está a introdução das IAs nas instituições de saúde, mas eu assisti uma palestra, não sei se algum de vocês foi, da pessoa da plateia, na RIMS esse ano, que foi do John McNeil, que foi ex-CEO da Tesla, que, se não me engano, entre os anos de 2015 e 2018, mais ou menos. Ele foi responsável aí pelo movimento enorme na Tesla. Quando ele entrou, a Tesla estava quase falindo, né? Tinha poucos meses ali de grana em caixa, e ele conseguiu passar de uma receita aí de 2 bi para uma receita aproximada de 20 bi ano com a Tesla, e tirou a Tesla, de fato, da situação que se encontrava, e hoje a gente consegue ter Tesla e estar nesse movimento. Uma das coisas foi por causa dele, né? E ele fala muito no livro dele, Algoritmo, sugiro aí a leitura das pessoas, e essa palestra foi sobre esse livro, né? Que o último ponto de tudo é a automação. O último ponto de tudo é pensar em uso da inteligência artificial, né? Mas primeiro ele fala assim, revisar todos os processos, questione todos os requisitos, depois corte etapas do processo. Ele fala que se você não voltou pelo menos 10% dos cortes que você fez, é porque você não cortou o suficiente ainda.
Então, corta todos os processos, né? E aí, por último, você revisa tudo, por último, você automatiza, né? Então, eu me pergunto, será que não é isso que a gente tá faltando no nosso anseio de fazer tudo rápido, né? Porque hoje o mundo está muito rápido, né? Será que não é isso que está faltando para a gente, para que a gente possa fazer de fato, essa introdução exponencial de IA dentro das instituições de saúde? Então, vou começar pergunta aí, alguém levanta a mão e começa sem problema nenhum, estamos na informalidade aqui. E vocês que estão assistindo a gente, pode perguntar pelo chat, que as meninas passam aqui para a gente e a gente faz a pergunta aqui para essa galera boa. Então, o que está impedindo a IA de sair do piloto e escalar nas instituições? Quem quer começar aí para a gente? Vamos lá, Evandro, então, pronto. É sempre bom indicar alguém, né? Bom, primeiro, é um prazer estar aqui né, nesse evento da ANAP, então agradeço o convite e estar com pessoas realmente extremamente capacitadas e conhecedores do assunto. Então, um prazer estar aqui com o Felipe, Rubens, Linus, então, muito obrigado. Eu acho que essa é uma pergunta interessante, né? Mas eu acho que a gente tem que entender, e assim, eu vejo desse modo, né, que a IA ela está dentro de um contexto também da transformação digital, né? Eu acho que não dá para a gente separar as duas coisas, tá? Com ferramentas diferentes dentro da transformação digital e a IA uma poderosa ferramenta dentro dela. E assim como a transformação digital, ela tem que estar alinhada dentro de uma questão estratégica da organização. Acho que uma questão que fica muito evidente às vezes é que as pessoas querem usar porque está no hype, né? Então todo mundo fala de IA e a gente precisa implementar IA, né? E tudo bem, cada um tem os seus motivos, alguns marketing, outros melhoria da eficiência operacional, outros a questão assistencial, outros tudo isso, e tá tudo certo, não tem problema com relação a isso, mas é preciso saber claramente do porquê eu quero implementar uma solução e quais os objetivos que eu quero a partir dela. E a IA não é diferente disso. Então, se a gente lembrar um pouquinho lá do Hype Cycle, né, a curva do Gartner, sempre tem o hype, e depois do hype tem o Vale da Morte, ali onde se passa a ter uma visão bastante crítica sobre tecnologias e outras coisas, e a partir daquele momento onde você começa a ter a validação dessas soluções de diversas, no nosso caso aqui, assistenciais, administrativas e etc., a partir desse momento que você tem essa validação, aí você tem um amadurecimento do uso dessas ferramentas. Agora, para que tudo isso aconteça, sem dúvida alguma, que a gente passe a ter escalabilidade, a gente precisa mostrar o valor disso, a gente precisa provar o valor disso. E quando a gente fala de provar o valor na área da saúde, acho que tem uma questão que é bastante importante, a gente falar do para que a gente está usando determinada tecnologia, no caso a IA. Se for do ponto de vista assistencial, por exemplo, não tem como implementar uma solução de apoio à decisão clínica, por exemplo, de apoio diagnóstico, de apoio terapêutico, etc., sem uma validação e que traga evidência e mitigue qualquer risco do ponto de vista, ou minimize os riscos do uso dessas tecnologias. E a IA não é diferente disso. A gente tem resolução do CFM agora recentemente, a gente pode falar mais sobre isso depois, mas efetivamente isso tem que estar claro do ponto de vista de validação do seu uso na área assistencial, né? E sempre lembrando que a responsabilidade é do profissional que a utiliza e da instituição. Quando a gente fala de processos mais administrativos, vamos chamar dessa forma, eu acho que isso tem ocorrido, a utilização dela, de uma forma um pouco mais rápida, né? Até por ter menos necessidade dessas validações clínicas, etc. Então, o que você chamou a atenção no início, Felipe, faz total sentido. Primeiro, a gente tem que analisar se, dentre as tecnologias que existem, né, a IA é a indicada para aquilo.
não é utilizar a IA por IA. Pode ser que a melhor tecnologia não seja a IA. Então, a gente precisa primeiro analisar se a tecnologia é IA, e antes disso, a gente tem toda uma outra fase, que é os dados são qualificados para utilização, os processos foram adequados, estão, né, minimizados nas suas atividades, nos seus processos, né? A gente tem dados suficientes para colocar isso dentro de um contexto da área da saúde. Então, tem vários aspectos, inclusive, que a gente provavelmente vai falar depois, mas as pessoas estão capacitadas, culturalmente aquilo é adequado. Mas, primeiro, assim, faz parte da estratégia? Se não fizer parte da estratégia, o risco dessa solução ou das soluções ficarem pelo caminho, elas são muito grandes. Então, eu acho que a gente tem que passar por esse vale do hype cycle do Gartner, mostrar o valor para que ele seja escalável efetivamente de uma forma madura para todos. Eu vou deixar para os colegas falarem mais, só para eu não me estender muito, mas eu acho que para escalar ele precisa estar colocado como algo estratégico e com uma evidência de benefício claro para a instituição. Legal, legal. Boa, Ivan. Eu vou puxar aqui várias coisas que você falou um pouco do hype cycle, né, do Gartner. A gente fala que na IA é roller coaster, né? Uma montanha-russa, de subindo, descendo. E nessa descida, saiu um estudo recente do Stanford Economy Lab, até a Elisa, uma brasileira, foi uma das autoras desse estudo. Se vocês não tiverem visto, eu recomendo baixar um estudo denso. Eles pegaram 51 cases de sucesso de IA dentro de indústrias, né? Não só da área da saúde, mas de todas as áreas, encontraram por que falhou, por que não falhou, enfim, e viram que 95% dos projetos de IA morrem nesse vale aí. Eles não passam nem nesse vale. E aí o que eles identificaram que o que faz passar é quando as organizações elas investem em redesenho de processo, desenvolvimento de pessoas e arquitetura de dados, né? Então, nada melhor agora que incluir o Rubens aí, Rubens, como é que a gente faz isso, né? Você vê isso aí no Grupo Santa, como é que vocês organizam esse processo de POCs ou de testes de IA, principalmente no que diz respeito a isso, né? Redesenho de processo, se vocês olham para isso, né? Como é que vocês fazem redesenho de processo, desenvolvimento das pessoas, que eu acho que às vezes a gente esquece disso, né? A gente coloca lá e acha que todo mundo está capacitado, mas não é, talvez tenha que ter uma base antes, e arquitetura de dados, principalmente. Então, como TI, eu vou te falar, está sendo uma era bem desafiadora, tanto para a gente se manter atualizado, porque todo mês tem um modelo novo, todo mês a gente tem que ler o CAGR desse modelo novo, saber o que ele é bom, ver o custo dele, entender como que a gente consegue fazer o deploy dele. Então, assim, eu digo que a gente está na era da experimentação mesmo, né? Então, até o que você falou na sua abertura, hoje, em todas as áreas, está tendo alguma experimentação. A gente está com IA dentro de BI. Hoje você conversa com... Hoje a gente usa QuickSight aqui. Você conversa com o QuickSight e hoje ele te responde muito bem. O executivo consegue ir conversando sobre os dados da organização, o que antes ele precisava passar para alguém, montar um dashboard. Hoje ele já faz automaticamente. A gente está com IA dentro de call center, para conversar com o paciente no bot. Está com IA dentro do Knowledge Base, para poder trazer para atendente rápido, consultando as perguntas e respostas de toda a organização, o que antes ela precisava olhar manualmente. Está com IA em automação, em faturamento, em recurso de glosa, em monitoramento clínico, em perfilização de paciente. Só que o desafio, eu até escrevi aqui, né? São vários desafios. O primeiro o dado tem que estar pronto. A IA ela é tão boa quanto a qualidade e a quantidade de dados que você colocou, né? A frase garbage in, garbage out, ela vale muito. Então, não adianta a gente colocar sistemas de IA pelo marketing ou pelo hype se você não está pronto em termos de dados. Outra coisa é se você não tem treinamento. Você bem falou isso. Se a pessoa que está usando a IA não sabe as fraquezas e os pontos fortes dela, como construir um prompt do jeito que ela vai errar menos, ela não vai conseguir validar. E às vezes ela até valida e não entende o custo. Tem gente colocando um projeto de IA sem
eu vou colocar IA porque eu vou economizar pessoas aqui. E o custo de token vai explodir. Então, tem várias matérias já mostrando, né? Já virou meme, né? O CFO olhando o custo de token sendo maior do que o custo das pessoas que ele demitiu. Então, as pessoas estão chegando a essa conclusão depois que elas já colocaram para rodar. Estourando o budget de IA de 1 ano, em coisa de 1 mês, 2 meses, eles já estão estourando o orçamento inteiro de token. E às vezes eles estão botando IA onde não precisa. Como foi bem dito, né? Então, tem que ser em conjunto. Aqui dentro a gente faz junto com a área de inovação, para a inovação poder sentar com eles e falar, olha, isso que você precisa não é IA, isso que você precisa é automação. Automação, o custo é flat. A gente monta uma vez, o robô vai toda vez fazer a mesma coisa. IA é não determinística. Então, você pode fazer o mesmo prompt 5 vezes e ter 5 respostas diferentes. O seu problema aceita uma resposta não determinística? Ou não? Ele tem que responder sempre, toda vez, do mesmo jeito. Às vezes você precisa de IA para te ajudar a programar uma solução, em vez de usar IA para resolver o problema. Então, o nosso desafio dentro da inovação está sendo sentar com cada área, ver a demanda, ver se o custo bate, se o dado existe, se o problema é realmente resolvido por IA. E às vezes o tempo. A IA generativa ela não é rápida. Então tem gente tentando colocar IA generativa em setores que o humano faz mais rápido. Incrivelmente ele faz mais rápido. Então a gente tem que conseguir desmistificar o hype de fazer IA por fazer IA e transformar isso num setor mesmo dentro da empresa, que seria quase um escritório de projetos dentro da inovação focado em guiar cada departamento da organização para o melhor uso dela, né? Essa é a minha visão aqui dentro. Legal, legal. Trouxe pontos muito interessantes também e conecta com o Linus ali, que tem uma experiência público-privado, né, Linus? E como é que... Aí o Rubens falou aqui bastante de ROI, né? Até tem uma pesquisa do MIT que fala que 95% dos projetos de IA não tem ROI, não atingiram, né, o ROI necessário. Para que você fez, então, né? E outra, os dados, né? Ele fala, ele é educado, fala garbage in, garbage out, mas em inglês a gente pode falar shit in, shit out, né? Que é o que eu costumo falar também. A palavra não fica tão feia. Como é que estão nesse... Eu me preocupo principalmente no público, né? Os dados e principalmente o valor, né? O custo. Porque se você não reduz o custo, como é que você vai introduzir ainda mais? Não que o privado esteja com a margem sobrando aí, não estamos. Mas como é que faz isso no público, né? Explica para a gente aí. Não, obrigado aí, Felipe, pela oportunidade, né? Aproveitando e agradecendo também a ANAP, né? Por esse convite de estar aí com os 3 colegas aí para falar um pouco sobre esse momento da inteligência artificial, né? E, sem dúvida alguma, foi muito bom o Evandro ter trazido esse ciclo da hype, né? De Gartner, para a gente poder pensar um pouco como seguir em frente, né? Tudo que é novo, a gente quer ter um pouco, né? E aí a gente entra, obviamente, na fala do Rubens, né? Escolhendo o que de fato se deve ter como ferramenta, né? E aí as escolhas muitas vezes não são as melhores, né? E aí eu queria estar lembrando a vocês que basicamente na saúde do Brasil, né, a gente trabalha com 2 cenários, né? Hoje no Einstein a gente tem esse privilégio aí, como outras instituições também têm, né, de estar trabalhando no público, no privado, e as abordagens não serão as mesmas. Até porque os cenários são bastante distintos, né? Então, quando se começou a vender, né, que a inteligência artificial iria trazer grande velocidade, uma eficiência, eficácia, né? De uma maneira geral, se esqueceu historicamente, né, que toda implementação tecnológica que até hoje que acabou acontecendo, ela, na realidade, ela não traz esse livramento de tempo que a gente imagina ter, até porque o consumo desta realidade nova vai gerar novos slots para serem ocupados por novas coisas e provavelmente a gente terá uma grande dificuldade de trabalhar tudo isso se os processos não forem tratados antes, né? Que foi exatamente a fala no livro do algoritmo, né? Você precisa realmente ter essa fala bem desenhada como processo, antes de entrar na IA propriamente dito, né? Quando a gente vai para um desalinhamento de um modelo
econômico, propriamente dito, com essa promessa, né? A gente vê que no serviço privado, as IAs hoje já estão indo muito na linha da preocupação, né? Como estão os nossos faturamentos, as nossas contas estão alinhadas, a gente consegue ter uma velocidade de entregas desses faturamentos, mas por que isso acontece? Até porque a gente ainda não conseguiu sair de uma maneira significante do fee for service, né? Então a gente tem ainda, dentro desse mercado privado, ainda a construção a ser feita nos processos para entrega de valor. Se a gente não está conseguindo entregar valor com processos normais, do ponto de vista desenhados, e a gente ainda tem a preocupação de uma necessidade de faturamento, a gente, obviamente, vai concentrar a IA para que ela otimize esses produtos, e não é tanto a saúde propriamente dito, né? Quando a gente vai para o lado do SUS, né, a gente começa a trabalhar com uma fragmentação de dados maior ainda, né? Simplesmente porque falta a integralidade e interoperabilidade real entre as diversas organizações ou suborganizações que o SUS tem, e essa arquitetura de dados, ela fica fragmentada, né? É óbvio que a gente já tem a construção aí da Rede Nacional de Dados em Saúde, está tentando, é um grande passo para que isso aconteça, né? Mas na velocidade com que está progredindo a inteligência artificial, ela ainda está muito aquém de fazer essa integração, essa interoperabilidade. Quiçá, então, pensarmos de uma maneira populacional, onde o sistema suplementar e, obviamente, público poderão se integrar e ter as mesmas informações, né? Então, acho que esse mercado, né, ele realmente, ele está sendo vendido, né, inclusive como se a inteligência artificial, tudo que ela aprende, ela está se tornando autônoma a ponto de você não cometer mais erros. Mas a gente esquece que, na realidade, populacionalmente, como os próprios dados, eles também sofrem mudanças. E se você não imputar esses novos dados, essas novas mudanças, né, que tecnicamente o pessoal de TI fica chamando de shifts para cá e para lá, né, a gente vai começar a cometer alguns erros. E aí, na clínica, a gente vai perceber isso. Mas vai perceber isso tardiamente, né? A gente vai acabar tendo, muitas vezes, já alguns algoritmos sendo usados e praticados, mas foram testados numa população europeia, por exemplo, que aqui na população brasileira não está funcionando, ou até como já aconteceu nos Estados Unidos, né, quando lançaram a inteligência artificial para controle de sepse, colocaram um dado que a inteligência artificial acabou entendendo como sendo uma característica de uma população, que era especificamente a população negra, onde eles colocavam que essa população vinha apresentando menos custos, isso foi traduzido como uma população mais sadia, precisaria de menos investimentos, e aí, na inteligência, não teve a interferência de uma governança humana que tivesse a validação desse processo. O que acabou acontecendo? Começou a morrer mais gente de sepse na população negra. Então, assim, esses detalhes ainda precisam ser bem construídos, e aí a gente acaba ficando nesse vale, que é o vale da morte, né? Eternamente querendo rodar pilotos e pilotos e pilotos, porque o piloto fica num ambiente controlado, enquanto na prática, quando a gente vai para o mundo real, ele escapa disso. Muito bom, muito bom. Já conecta a próxima pergunta para o Evandro aqui, é uma coisa que eu tenho dúvida aqui interna, né? Eu costumo dividir bem os projetos de IA em clínica e administrativo. Eu acho que são projetos diferentes, né? Acho não, tenho certeza, na verdade, são projetos muito diferentes. E eu não sei até que ponto a gente está pronto, a gente tudo, enquanto sociedade, enquanto modelos de IA, que é o próximo ponto que a gente vai trazer, enquanto atividade fim da saúde, em utilizar em alguma escala IA na clínica, né? E eu acho que, por outro lado, a gente tem um campo aberto na parte administrativa, que, vamos lá, todas as vertentes da sociedade têm áreas administrativas, e só a saúde tem saúde. Então, a IA está sendo testada em todos os modelos na parte administrativa. Então, a gente tem um caminho muito grande por ali, e, assim, o dinheiro é finito, as pessoas são finitas, a gente tem que definir, ter critérios de prioridade, né? Como é que você vê essa priorização entre a área clínica e a área administrativa, e se de fato esse meu pensamento é correto? A gente tem confiança mais dos modelos administrativos do que no clínico, e no clínico a gente tem dificuldade de avançar ainda. Para a galera aí de hospital que está vendo a gente, né, que quer saber, cara, eu não comecei ainda, eu começo por onde? O que você acha, Evandro?
Não, acho que esse é um excelente ponto, Felipe, porque assim, são coisas totalmente diferentes, eu concordo com você. Eu não diria que o administrativo são mais confiáveis, eu diria que eles são mais dispostos a riscos, né? Porque o risco, do ponto de vista administrativo, ele pode ser melhor controlado do que, por exemplo, um risco assistencial, onde a implementação de uma solução pode interferir diretamente no desfecho clínico de um paciente, e muitas vezes não de forma adequada. Então, isso tem a ver com o que o Linus acabou de falar, do ponto de vista, quando você tem um viés de seleção, por exemplo, de dados, você pode ter respostas totalmente diferentes para populações diferentes, e se você aplicar em uma população para outra, o desfecho pode ser extremamente ruim, tá? Então, acho que quando a gente começa com soluções mais administrativas, a gente vai aprendendo melhor a lidar com a ferramenta, com a IA. Então, acho que, né, do ponto de vista aqui, por exemplo, no Sabará também, eu sou gerente de inovação do Sabará, a gente começou na parte administrativa, por exemplo, na parte de glosas, né, na parte de contas hospitalares, para identificação de falhas, de lançamentos, etc. E isso, claro, tem todo um aprendizado. E isso também serve para a área assistencial. Então, acho que começar na parte administrativa é mais tranquilo do que na parte assistencial, porque até pela nova resolução do CFM, quando a gente vai para a área assistencial, a gente tem lá as classificações de baixo risco, médio risco e alto risco, né? A gente tem que tomar muito cuidado, isso tem que ter validado, tem que ter registro, por exemplo, como software, né, como device médico, né? A gente tem que tomar muito cuidado do ponto de vista o quanto isso implica de impacto na assistência, na experiência do paciente, assim por diante. Nós também temos soluções aqui que a gente implantou, por exemplo, na transcrição de voz em texto no atendimento, no pronto-socorro, e agora a gente já está expandindo para as outras áreas, e isso tem permitido um ganho muito grande do ponto de vista de empatia, né, de conversa olho no olho, né, de melhora do registro assistencial, da consulta. Então, e isso é um baixo risco, né, médio para baixo risco. Então, é possível, sim, implementar, acho que tem soluções das mais diversas, mas a gente tem que tratar isso de forma diferente. Para começar, eu acho que começar com, apesar do que o core das instituições de saúde, claro, que é a assistência, cuidar das pessoas, mas começar nas áreas administrativas eu acho que é mais fácil e leva um aprendizado maior. E um aprendizado para todos, desde as áreas técnicas, como o TI, do ponto de vista de lidar com isso, a qualificação de dados, etc., como já foi falado aqui, a melhoria de processos, etc., e traz um menor risco do ponto de vista assistencial. Isso não significa que não se possam fazer POCs, né? Mas aí, de novo, são POCs onde você começa do ponto de vista pequeno para situações muito específicas assistenciais, sempre pesando a questão do risco-benefício no cuidado assistencial e na segurança do paciente. Então, a gente tem que tratar essas coisas de forma diferente, com pesos diferentes, mas, de novo, assim, isso tem que estar alinhado a uma estratégia da organização e saber muito bem o que se quer com cada uma das soluções que se tenta implementar. Porque aí eu vou trazer uma outra coisa também. Existem tantas soluções hoje surgindo no mercado que se a gente quiser implementar tudo, não há dinheiro que baste. Aí não é só token, né? Aí são de todas as soluções que existem. Então, a gente precisa também pensar do ponto de vista estratégico daquilo que eventualmente traga mais eficiência, melhor qualidade, maior segurança assistencial e melhor experiência para o paciente no seu atendimento. Legal. Rubens, tem algumas perguntas aqui que falam sobre dados, né? Acho que seria legal você responder. Aí eu lembrei de um evento que eu estava com o Alex, o CIO do HCore, Alex Vieira. Alex Vieira um dia falou que
o sonho dele era terminar com a TI, né? Ele, assim, eu do HCOF, falei assim, não, cara, acho que a TI tem que terminar. O sonho dele. Aí eu estava no evento com ele, eu falei, cara, vou polemizar que nem você polemizou aquele dia. Eu acho que essa história de governança de dados tem que terminar, cara, que isso virou encosto para a gente não fazer nada. Aí tu vai lá na TI, o cara, não, mas tem que olhar a governança de dados. Porra, você quer fazer tudo, tem que olhar a governança de dados. E aí as perguntas foram mais ou menos nesse sentido aqui, ó. Na visão de vocês, quais são os primeiros passos para uma instituição de saúde estruturar seus dados de forma segura e eficiente, né? O Alisson perguntou, deu bom dia, Alisson também. E depois o Carlos Matoso perguntou sobre sigilo de dados, né? Sigilo de dados, e por último, o Rubens. Na verdade, a ordem foi a inversa, mas as perguntas se conectavam de maneira diferente. Então, o Rubens perguntou sobre estruturação de dados, né? Como é que vocês resolvem a estruturação de dados? Então, é claro que é um tema que você podia fazer um doutorado sobre isso, mas faz um overview aí sobre essa preocupação, né, dos dados enquanto estruturação de dados. Cara, a gente tem dados na saúde mesmo suficiente para a gente fazer isso. A preocupação de a gente tratar com dados sensíveis aqui, né, até que ponto a gente pode avançar ou não, e depois, né, qual é o próximo passo, qual é o passo seguinte, assim, né, depois que os dados forem estruturados, como é que a gente avança? Beleza. Realmente dá para fazer uma dissertação, porque é um trabalho de 10 anos para poder arrumar a casa, basicamente, mas nós tivemos, né, o grande benefício de ser um dos primeiros a desenvolver IA integrado ao prontuário no Brasil. Acho que o nosso LLM integrada a gente lançou no final de 2023, que é o Vector. E por que a gente conseguiu fazer isso rápido? Porque o nosso dado já estava bem estruturado, já estava na cloud, e a gente conseguiu rapidamente plugar ele. E isso é o maior desafio. Na minha visão, esse é o maior desafio. Isso, a gente está falando de Grupo Santa, né? E quando a gente fala de Grupo Santa, Sabará, Einstein, Moinhos, nós estamos falando de organizações grandes que têm um preparo de dados, uma maturidade de dados bem grande. Mas essa não é a realidade do Brasil. Tem hospitais que a gente encontra que tem prescrição no papel. O médico prescreve no papel e ele vai entregar na farmácia, e a farmácia dispensa dentro do sistema. Tem vários deles que não tem integração de laboratório. Olha, se sair o dado do hemograma, você entra no portal do laboratório e você vai ver aquele resultado lá. Ou que o diagnóstico por imagem está em um outro silo, é um parceiro, e você busca o exame lá dentro. Um dos mais cruciais, anátomo patológico. Você faz cirurgia no paciente, extrai a peça, manda para o laboratório de anátomo patológico, eles vão mandar um PDF, às vezes, para o paciente, isso nunca volta para o prontuário. Então, quando a gente pensa em estruturação de dados, você tem que pensar em toda a informação que deveria estar dentro do prontuário e ela não está. Esse é o básico. E aí você tem que trabalhar essas integrações. Você tem que falar com a DASA, se você tiver laboratório DASA, olha, eu preciso da integração inteira aqui dentro. Eu preciso que volte para o meu prontuário. Você tem que falar com o seu parceiro de diagnóstico por imagem, seu anátomo patológico. Você tem que olhar para cada processo seu e ainda entender o que está no papel e nunca volta para dentro do prontuário. Então, quando a gente fala de estruturação de dados, é você ter certeza que tudo realmente está dentro do digital. Depois que tudo estiver dentro do digital, você começa num outro desafio. Beleza, está tudo dentro do digital, mas está organizado direito? E é onde a gente entra na governança de dados. Esse foi um desafio que a gente teve. Eu tinha, entre várias unidades diferentes, nós temos 15 unidades, né? Eu tinha documentos de prontuários completamente diferentes. Uma unidade fazia uma evolução na UTI adulto e o documento de prontuário deles do MV era completamente diferente da matriz no CISU. Então, você entra numa nova fase, a fase de você organizar essa informação entre todas as suas unidades, ter certeza que você não tem múltiplas versões da mesma informação. Aí eu tenho um documento de prontuário que eu puxo o sinal vital. Tá, mas por que você puxa o sinal vital desse documento de prontuário? Porque você não vai lá na aba de sinais vitais e preenche lá. E quando você preenche um documento de prontuário, ele nunca vai para lá? Então, se eu quiser saber peso, altura do paciente, eu tenho que ficar lendo o documento de prontuário? Aí você está começando a estruturação lógica. Você passou da maturidade de ter toda a informação, mas às vezes ela não está organizada do jeito certo. Esse é o outro grande desafio, porque você tem que trabalhar com a qualidade para fazer revisão de documento,
Você tem que trabalhar com a equipe médica, com a enfermagem, as equipes multi, para checar cada evolução deles. E aí você chegou na maturidade que você fala, ok, o meu dado está padronizado, eu não tenho múltiplas versões da mesma informação, então agora eu consigo levar ele para uma IA e a IA consegue ter o maior proveito dessa informação. Porque senão, né, o que você falou, shit in, shit out. E aí você vai para a terceira escala, que é a qualidade do dado tá boa? O seu médico, na hora que ele está escrevendo a evolução, ele está detalhando bem ou não? Ele está copiando a evolução do dia anterior e colando ela de novo. Só que aí já é o último nível da maturidade de dados. É você olhar para a qualidade da informação que você está colocando. Ela já está completa, ela está bem estruturada, mas às vezes ela não tem qualidade. E o nosso futuro vai ser olhar para essa tríade. Porque se você não olhar para essa tríade, a sua IA nunca vai estar pronta para responder da melhor forma possível. E aí, puxando a resposta do colega, se eu quero discutir uma IA para clínica, ela tem que ser com a melhor fonte de dados possível. Senão, o médico não vai confiar, ela pode te dar uma informação errônea e você não entender por quê. Então, essas são as etapas, né, de estruturação de dados. E alguém até perguntou, qual que seria a próxima etapa? Você estruturou tudo isso. Você está botando uma IA genérica para aprender? Aí é onde a gente entra na engenharia de como levar essa informação do melhor jeito. Então, eu fui o programador desse sistema de IA. Eu montei ele, o piloto inteiro. E o que eu tive que fazer? Eu tive que reconstruir toda a informação clínica que existe dentro do prontuário para a IA conseguir entender ela melhor. Então, eu não simplesmente plugo ela lá dentro do MV ou do TASI e puxo ela crua. Não, eu tenho que escrever ela estruturada da forma que a IA vai conseguir ler ela da melhor forma. Então, não é criar uma IA genérica, é você fazer a engenharia melhor para as IAs conseguirem entender o seu dado. Esse aqui é o grande desafio, né? E ele até complementou com, vocês pensam em comprar GPU? E aí é uma informação muito mais técnica, né? Não, tá mudando muito rápido. A cada 6 meses a NVIDIA lança um cluster novo, e mesmo se você quisesse comprar, você não vai conseguir comprar, porque as Big Techs estão comprando todos, o valor é proibitivo. Então, a nossa realidade hoje é plugar, é você fazer a integração, utilizar dos serviços grandes, como a AWS, né, usando Bedrock, ou o Anthropic direto na plataforma delas. Então, o caminho é esse, na minha visão. Boa. Inclusive, você falou em Anthropic, quando lançou o modelo novo, eu fiquei usando assim, sem parar, com hiperfoco, durante 3 dias. Os 3 dias que duraram. Eu fiquei triste, eu fui quase deprimido. Aí o amigo meu mandou mensagem, cara, tô deprimido. Eu falei, o que houve? Pô, não, parou de funcionar. Realmente era absurdo. Ainda é o Cloud, cada um fala de maneira diferente, mas ainda é absurdo, mas modelo novo. Mas vamos lá. Linus, o Rubens falou um pouco agora sobre a importância dos dados, né, estarem corretos dentro do prontuário. A gente falou sobre isso várias vezes, né? Como garantir que o médico insira o dados de maneira não correta, porque são corretos, mas ele bota assim, dor de cabeça sem alteração do exame físico, conduta de pirona. Tá bom, mas tem um caminho de informações clínicas no meio disso que seriam muito importantes, né, para a gente poder fazer para a gente ter dados para desenvolver algum modelo de IA. E aí o Rubens também falou que ele reconstruiu os dados do ponto de vista clínico. Aí eu te pergunto, qual a importância, é claro que ele fez isso com equipe assistencial também, mas eu queria fazer a pergunta para você, qual a importância de ter uma parceria médica nesse aspecto, que é o médico ou o assistente, né, tem várias multidisciplinar aí, mas está perto da TI cada vez mais, porque antes era muito afastado, era a TI lá no porão, o clínico aqui acontecendo, o dia a dia do hospital, e não conseguia nem tomar um café, porque a conversa não era a mesma, né? Então, qual é a importância da TI se aproximar da parte assistencial e da parte assistencial se aproximar da TI, para que a gente possa garantir essa cultura de que os dados têm que ser completos no prontuário e de que a reconstrução deles precisa também de um olhar clínico assistencial. Como é que você vê isso?
Legal, Felipe. Acho que a complementaridade aí, né, dos comentários aí, tanto do Evandro quanto do Rubens, ela caminha diretamente com aquilo que a gente chama de governança, né? A gente precisa começar a construir aquilo que a gente começa a reconhecer agora, que é a governança do algoritmo, né, e a governança de auditorias contínuas de inteligência artificial. Você precisa entender exatamente como aquilo está sendo desenhado, né? Então, do mesmo modo que as estruturas de saúde precisaram e precisam ter, né, comitês, então a gente tem o comitê de ética, a gente tem o comitê de segurança, de qualidade de segurança, a gente tem outros comitês, a gente precisa estruturar o seu comitê de governança do algoritmo e de inteligência artificial, né? Aqui no Einstein, inclusive, a gente acabou optando por particularizar o comitê e acabou criando o que a gente está chamando hoje de inteligência artificial para todos, que é um grupo específico, né, que está dentro da TI, mas composto por um time médico bastante robusto para validar esses algoritmos e tentar trazê-los não só no escopo e no espaço de um copiloto, de um piloto para ser utilizado, mas realmente na prática clínica, né? Aí o atrevimento que eu tenho feito com todos, de uma forma em geral, inclusive nos alunos, às vezes nas aulas, ou até mesmo no dia a dia com os colegas médicos, é assim, lembrando do seu vício, né, da Anthropic, que você ficou aí no Claude vários dias, quando você começa a usar a inteligência artificial, o seu cérebro humano, ele começa a ganhar velocidade, porque você começa realmente a ter que começar a raciocinar e pensar rapidamente, com a própria velocidade da inteligência está sendo aumentada, para dar respostas também ali com novas perguntas, né? Então, a minha sugestão, para treinar a sua equipe, primeiro, divirta-se com ela, porque você permita que a equipe utilize, na realidade, para o seu dia a dia, não na clínica obrigatoriamente, né? Então, assim, tá bom, vamos pegar essas licenças, vamos distribuir para fazer melhor apresentações, começar a entender qual é a dificuldade para você usar, ou a facilidade de se utilizar uma inteligência artificial quando você tem um espaço de cowork, onde você consegue trabalhar com a sua agenda, e-mails automatizados que você pode enviar para alguém como resposta, agendas que aceitam você. Quer dizer, esses espaços que onde eu tiver e você puder já ir treinando e entendendo como se aproximar da inteligência artificial, são fundamentais. Mas, desde o início, isso tem que ter uma política, isso tem que ter realmente essa governança e esse controle, né? Por quê? O médico tem um detalhe muito importante, que é diferente de outras profissões, como já bem lembrado, né? O médico tem uma dificuldade muito grande daquilo que lhe é entregue, naquilo que a gente chama de uma caixa preta. Se você começar a ter respostas dentro de um black box, né, dentro de uma caixa preta, ele não quer saber. Ele quer que a caixa dele seja transparente. Ou seja, de onde você pegou a informação, como você fez essa associação, e por que você está usando essa resposta. Então, pensar na IA como a entrega de uma resposta única ao final, para a qualidade técnica médica e convencimento do corpo clínico a utilizar, não vai funcionar. Então, a gente precisa realmente começar a pensar em como trazer essa transparência. E aí, de novo, comece pelo mais simples. Seus processos você vai alinhando, você vai deixando a sua estrutura com licenças brincarem nesses outros dispositivos, né? Como a gente teve lá atrás no passado, né? No começo a gente liberava licenças do PowerPoint, do Excel, do Word, não eram para todos, depois foi para todos. Quer dizer, você tem que ir popularizando o uso naquilo que no dia a dia ele sente falta, naquilo que no dia a dia ele está sentindo algum benefício. Nessa hora é importante, porque, de novo, eu volto a repetir, o que está por trás de todo esse pano de fundo, não se engane. A empresa, tanto o governo quanto a empresa, vão utilizar e muito essa capacidade de inteligência artificial para otimizar os processos que você hoje toma tempo, para você ter mais tempo para se dedicar àquilo que você precisa. Se você pegar a fala do Topol, que é bastante otimista, né, que fala que, olha, tá bom, então vai sobrar tempo para o médico voltar a se humanizar, legal. Só que, assim, humanizar um atendimento que foi esquecido durante anos é um novo processo de aprendizado. Então, vai levar muito tempo para as pessoas pegarem essa curva de aprendizado novamente e como fazer isso se tornar um valor importante nessa entrega, né? Então, acho que só para finalizar,
Eu acho que correr risco é importante. Na área de saúde, a gente tenta mitigar esses riscos, sabendo os vieses que estão por trás disso. E aquilo que a gente imaginava que foi uma falácia inicial, de que a máquina teria a capacidade de eliminar os nossos viés, a gente tem uma meia-verdade nisso. Ela subestima que os nossos vieses de imputar os nossos dados com acurácia estão sendo verdadeiros, então não é uma garantia que os nossos dados colocados sejam totalmente reais, quando a gente, obviamente, está coletando a partir de seres humanos imputando dados, né? Mas, ao mesmo tempo, quando você coloca os dados através de leituras única e exclusiva de máquinas, elas sofrem os viés novos que a gente está conhecendo das máquinas, que são justamente essas replicações de erros, essas replicações de momentos de transições de dados que a gente não percebeu, essas mudanças e detalhes populacionais que não foram levados em consideração. Então, acho que a gente está numa curva de aprendizado bem legal, mas uma última mensagem: atrevam-se a brincar no celular com a sua IA. Se você não se atrever a brincar com a sua IA no seu celular, não é na vida prática clínica que você vai ter esse atrevimento. E a sua instituição não vai te convencer a vender esse produto se ela não convencer as pessoas que estão ali no seu dia a dia também. Felipe, posso só fazer uma complementação, se você me permite? Eu acho que só para falar dessa importância que o Linus trouxe da governança de dados, né? Não há, muito provavelmente nas nossas organizações, profissionais de saúde ou das áreas administrativas que não utilizem IA. Provavelmente todo mundo hoje usa, né? E aí entra num conceito que é a questão da Shadow AI, né? Que é aquela inteligência artificial que todo mundo usa dentro das organizações ou fora delas e a organização não sabe, né? E isso é um grande risco para as organizações, né? Será que esses profissionais estão usando da melhor forma, da forma correta, para o objetivo correto, e com uma análise crítica sobre os resultados corretos, né? Então, essa questão da governança de dados e a governança da inteligência artificial, propriamente dita, ela é fundamental para mitigar riscos relacionados, por exemplo, a esse conceito da Shadow AI. Por exemplo, com relação à segurança da informação, né, que muitas vezes são colocadas dentro das soluções de inteligência artificial. E uma vez que cai lá, a gente não sabe como isso é utilizado. Então, essa questão da governança de dados, apesar de parecer meio burocrática, mas ela, na verdade, é uma organização e a criação de um processo de análise e uso crítico para os melhores fins das ferramentas. Isso serve para inteligência artificial, assim como serve para outras coisas também. Então, é fundamental. Nós fizemos uma pesquisa que saiu agora esse mês, professor Ogata, a professora Ana Maria e eu, sobre o uso da inteligência artificial por médicos do trabalho, por exemplo. 70% deles praticamente utilizam no seu trabalho, no seu dia a dia. Então, quase ninguém não usa, né? E aqueles que não usam, muitas vezes têm alguns receios, ou na maioria das vezes é porque ainda não sabem usar, porque quase a totalidade deles quer aprender a utilizar a inteligência artificial. Então, as pessoas querem aprender, acham que aquilo é importante, muitas vezes se sentem inseguras, mas a grande maioria hoje já utiliza. O que a gente precisa garantir é que elas utilizem da melhor maneira possível e de forma crítica, como o Linus acabou de falar, com o ser humano no loop dessa inteligência artificial, analisando se o resultado realmente está adequado para aquilo que se pretende obter, né? Legal. Eu já vou puxar o próximo, então, aqui. A gente falou um pouco sobre comitê, governança de IA. Rubens, como é que está estruturado isso aí no grupo Santa, né? Eu acho que é o que o Evandro trouxe bastante do Shadow AI, né? Fazer um inventário da IA que você tem no hospital, e aí você fazer inventariar tudo isso
e até falar, cara, olha só, me conta o que você está usando, não tem problema, essa palavra é ruim, eu fiquei pensando se eu ia falar ou não, porque a gente está num momento muito politizado, né? Mas assim, dá anistia ou não dá anistia para quem está usando IAs que não são permitidas dentro da instituição, né? Anistiar ou não as pessoas. Então, assim, ó, beleza, está todo mundo anistiado, só me conta tudo que a gente está usando para que eu possa saber e para que a gente possa escolher um caminho melhor para todo mundo. Então, se vocês já fizeram esse inventário aí da AI, como é que funciona isso, você tem planejamento de fazer, e aí depois, até conectando como é que vocês estão aí nessa resolução do CFM que vai entrar em vigor agora em agosto, né, que ela é bem ampla, tem alguns pontos ali com ela, mas enfim, eu acho que é um regulamento, tem que existir mesmo, que define ali se tem que classificar IA baixo, médio, alto risco inaceitável. Eu incluo nenhum risco, porque eu acho que tem IAs, tem sistemas com ideação, por exemplo, cara, algumas ideias sobre alguns projetos, mas não tem nada de estratégico, não tem nada de dados pessoais, não tem risco nenhum, zero. Então, eu ainda botei uma classificação aqui de nenhum risco, né? E aí tem alguns que ele até fala que você tem que avaliar o algoritmo da IA e garantir transparência e registrabilidade, enfim, para você entender o que ela está fazendo, que é algo até que é contra o modelo da LLM, né? Como é que você sabe rastrear por que ela tomou aquela decisão? Você não tem como saber. Então, como é que vocês estruturaram aí dentro para isso, né? Desde o inventário até fazer se adequar tentar se adequar a essa resolução do CFM? A gente criou o comitê de IA já em 2023, né? Porque a gente tinha IA tanto machine learning, sem ser LLM, para previsão de internação, previsão de complicação de paciente que está em apartamento, que pode ir para UTI. Então, a gente já tinha criado o comitê, então, e a gente trabalha com alguns médicos, que normalmente são os médicos coordenadores. Então, o coordenador do PS, o coordenador da UTI, o diretor médico do hospital, a gente sempre inclui eles dentro do loop. A minha opinião sobre o Shadow AI, ela vai ser um pouco polêmica e acho que ela vai até contra o que o Evandro falou. A gente liberou o IA porque a gente sabe que eles vão usar. Eles vão usar. Não adianta você bloquear dentro da sua rede, ele vai puxar o celular dele e ele vai usar no celular dele. E como nós entendemos que estamos na fase da experimentação, experimentem. Então, tudo bem, a gente quer que você experimente. Então a gente faz palestras, a gente fala, olha, o que você fez aí? Falta dados. Usa a nossa IA, que a nossa IA vai fazer isso automático. Você não precisa ir lá colar uma informação. A gente busca essa informação para você. Então, a nossa conscientização, eu fui, por exemplo, para a nossa unidade de Cuiabá mês passado para fazer uma palestra para o corpo clínico, enfermagem, os médicos, para falar, olha, a nossa IA faz isso. Ela já busca, ela faz a sua passagem de plantão, ela faz o seu recurso de glosa, ela faz o justificativo de permanência na UTI do paciente. Então, e aí a gente faz ela controlada, porque eu estou alimentando o dado, ela está passando por uma API empresarial nossa, que esse dado não é utilizado para treinamento das IAs. Eu logo todo o login, toda pergunta, quem que acessou aquele determinado prontuário para poder fazer a pergunta. Então, o nosso caminho é muito, né, o que o Dr. Limes falou. Deixa ele experimentar, mas educa ele de que existem as soluções empresariais que vão ter mais benefício se ele utilizar ela, entendeu? Porque você não vai conseguir matar, né? Aquele velho exemplo do médico que está no pronto-socorro, olhando o resultado de exame, ele vai no Google para poder fazer uma pergunta. É a mesma coisa. Só que agora ela evoluiu. Agora o Google, na teoria, ele é mais esperto, né? Inclusive, eu até dou a dica, se você ainda está usando o Google e vê aquela primeira resposta, aquela primeira resposta tem muita falha, tá? É porque é o modelo mais barato da Google. Então, assim, se você for em AI Mode ou entrar no Gemini, a resposta normalmente muda e ela vai vir uma resposta bem melhor. Então, para os que estão experimentando, pelo menos faz essa troca e vai lá no AI Mode, ou vai no Gemini, ou vai no Claude, ou vai no ChatGPT, que você vai ter uma resposta melhor do que aquela primeira que a IA do Google responde. Não, legal. Você falou uma coisa interessante, que é muitas vezes as pessoas fazem POC, falam assim, não, a POC deu certo. Primeiro que eu acho que POC sempre dá certo. Quer dizer, eu já nem gosto muito mais desse nome de POC, mas qualquer teste que você faz, ele sempre dá certo. Ele pode dar certo para dizer assim, cara, ó, essa tecnologia aqui não está no momento adequado de ser usado. É por isso que você testou. E tem uma resposta do teste, né?
você consegue evoluir com ele ou você não consegue evoluir com ele? Deu certo de qualquer maneira. Né? Você chegou no resultado que você queria, era não, tá ótimo, beleza, é o resultado. Então, não chora por causa disso. E outra, o dar certo não significa que deu certo naquele momento. As pessoas têm que usar. O dar certo pode ter dado certo, você usou naquele pequenininho, deu certo, as pessoas usaram. Tá, beleza, mas no escalar, ela vai usar, né? Parece dar resposta boa, parece diminuir o custo aqui do hospital, mas só vai diminuir mesmo se você usar em larga escala, né? Então, Felipe, só para o Rubens falou, né, que vai contra. Na verdade, nós estamos falando indo no mesmo sentido, viu, Rubens? Quando eu falo do conceito da Shadow AI, é justamente para fazer isso que você falou, para tentar dar visibilidade para o uso e controle, e não interromper ou fazer com que as pessoas não usem, mas tirar das sombras, trazer luz, mas com controle, ensinando como é a melhor forma de utilizar. Mas a gente está indo na mesma direção, não o contrário. Mas é bom quando a gente briga, não alivia, não. Vamos lá. Aí, só fazer um ponto da Ana aqui, aí você já responde essa, Lins, que eu já vou passar a palavra. Então ele fala isso, né? Do testar. Aí a Ana pergunta, como desenhar soluções que se integrem ao prontuário e à rotina atual de forma simples, sem parecer que é apenas mais uma tarefa burocrática para a pessoa. Ela está querendo dizer o seguinte, como é que você faz que as pessoas usem aquilo ali mesmo e não fica só uma coisa burocrática, né? Então, desculpa te interromper, mas já queria passar a pergunta da Ana aqui. Não, acho que essa pergunta, eu justamente estava pensando em respondê-la, porque, assim, cada local vai acabar conseguindo uma solução provavelmente particularizada para a sua instituição, né? Por exemplo, hoje no Einstein, a gente já vem construindo há alguns anos, não é de agora, quer dizer, a gente vem estudando a questão de linguagem, tipo machine learning, e como a gente vai utilizar as LLMs, né, dentro desses processos, né, isso não é de agora. Agora ele está se tornando popular porque, obviamente, está chegando no seu celular e você, obviamente, está utilizando ele no seu dia a dia, né? Mas, por exemplo, hoje nós temos à nossa disposição duas plataformas que já vêm sendo utilizadas em uma escala já mais larga. Uma delas, que você pode intuitivamente colocar os sinais e sintomas do paciente enquanto você está atendendo esse seu paciente, e aí você conseguindo com isso, ele te traz por análise probabilística quais são as hipóteses diagnósticas mais prováveis, traz 10. Só que, assim, a inteligência humana tem que entrar ali para saber se aquela análise probabilística que você está colocando realmente é verdadeira, né? Se as primeira 1, 2 e 3 são realmente as que você está pensando. Mas é interessante porque faz você pensar se as outras 7 das 10 que ele trouxe tem algum sentido de ainda serem mantidas ali dentro, né? Então, isso já tem vários produtos no mercado, acho que não há necessidade de fazer propaganda nenhum específico, que podem chegar a serem utilizados dentro da sua instituição. E aí, como o próprio Rubens falou, né? Se você não tendo essa ferramenta à disposição, vai lá no Gemini, pelo menos, ou utiliza o Mode AI, não fica só no Google, que ele traz umas respostas um pouco mais sábias, né, ali dentro, né? E se você quiser ainda ir mais a fundo, joga essa resposta dentro do Notebook LM, e aí ali dentro vai ter uma plataforma mais segura ainda, né? Então aí você consegue trabalhar essa resposta. E por outro lado, a gente tem hoje no Einstein a construção que já vem sendo utilizada pelo corpo clínico de uma plataforma chamada RageStory, HStory. Esse RageStory, ele tem acessibilidade tanto para o médico para construir, é uma linha do tempo que faz as conexões via utilizando LLM entre laboratório, exames que foram colhidos no anato patológico, a cirurgia que ele fez, a internação que ele teve há 2, 3 meses atrás ou no ano passado. Então, a gente está revendo, inclusive, como integrar os prontuários nossos antigos, que já estão dentro de uma única plataforma já há muitos anos, para poderem serem utilizados no presente, né? Que, assim, não adianta também só a gente começar a construir as soluções agora, baseadas naquilo que a gente tem, porque a gente tem um banco de dados robusto, grande, vamos utilizar esse banco de dados, né? E aí, obviamente, alguém perguntou aqui, tá, mas e como é que a gente respeita a LG, pelo menos a Lei de Proteção de Dados, né? Essa é uma boa pergunta, tá? E aí esse é o desafio. E vou dizer por quê. Eu vou dar uma situação bem simples.
Quando a gente pensa em inteligência artificial, a gente fica pensando em dados, computadores, não sei o que e tal, mas na prática, vamos pensar o seguinte, eu tenho os dados de uma população em que a gente fez a leitura genômica dessa população, 20 mil pacientes. Nesses 20 mil pacientes, eu tenho exatamente quais as probabilidades de doenças específicas de acontecerem. Hoje, pela LGPD, se você não tem um termo assinado que possa devolver essa informação para cada um desses 20 mil indivíduos, essa informação vai ficar perdida. Então, a gente, na melhor das hipóteses, vai ter uma informação do banco de dados. Então, eu acredito até que esta forma de criptografar e de nós entendermos a comunicabilidade e a interoperabilidade de dados para chegar no paciente, ela terá que ser revista. A gente terá que, as pessoas terão que já ter a disponibilidade, esse termo de ciência de um banco de dados, que os seus dados estão sendo utilizados e estão sendo transformados em produtos que poderão ser utilizados para o seu próprio benefício. E não de uma forma anonimizada, porque isso o que está acontecendo? As grandes fintechs, dentro de uma anonimização geral, elas estão coletando os dados e estão se beneficiando desses dados, mas não estão entregando esse feedback às populações. Então, a gente precisa quebrar esse paradigma. Então, acho que é um dos grandes paradigmas que a gente vai ter que quebrar daqui para frente, é como a gente vai realmente beneficiar com grandes bancos de dados que hoje estão protegidos pela Lei de Proteção Geral dos Dados. A gente precisa entender como fazer isso. E aí volta de novo ao quê? Não é inteligência artificial ainda, gente. A gente precisa entender como é que garantir de forma adequada essa proteção, mas poder acessar o indivíduo se uma informação entregar informações que minimizem ou mitiguem riscos que ele está tendo durante a sua jornada de vida. Então, essa situação a gente não tem clara. O foco tem sido, por exemplo, por Conselho Federal de Medicina e Anvisa, obviamente uma proteção que é necessária, que é garantir quem é que se responsabiliza por esses dados hoje sendo imputados e estão sendo utilizados. Fantástico, é um caminho, mas a gente está só começando. Não é só proteger os profissionais médicos, não é só proteger os profissionais de saúde, a gente tem que, na realidade, entender como proteger, de fato, o paciente, né? E aí, para provocar vocês, lembrar que é o seguinte, tudo isso, nós estamos falando de retorno de investimentos diferentes. Então, quando a gente vai para a medicina privada, o foco inicial está na eficiência operacional e a busca de uma personalização, porque é um produto. Então, na verdade, aquilo é uma coisa que tem venda, que tem compra, que pode estar no mercado. Quando a gente vai para o SUS, né, o retorno ali é outro, é predição de abandono de tratamento, é otimização da regulação de leitos no Estado, né, triagens de massa, para a gente entender como a gente vai trabalhar. Então, são cenários que a gente não pode esquecer que eles estão precisando serem construídos de uma maneira diferente e que vai gerar muito conhecimento e vem gerando bastante conhecimento. E, finalizando, atrevam-se a buscarem para si próprio, para a sua própria vida, como fazer essas integrações, porque, claramente, ninguém vai perder emprego por causa da inteligência artificial. Mas quem não souber mexer na inteligência artificial não terá emprego. Então, é diferente essa conotação. A gente precisa entrar e entender como essas ferramentas começarão a ser utilizadas, já estão sendo utilizadas, e se você não entrar nesse cenário, você começa a ficar obsoleto do ponto de vista de linguagem, e de letramento e de alfabetização. E na sua organização, se você precisa começar por algum lugar, comece por aquilo que a gente chama de alfabetização em inteligência artificial, alfabetização em automação. É essa alfabetização que a gente precisa começar a ter para ter a mesma linguagem daqueles que já se tornaram alguns experts. E nós não somos grandes experts. Na verdade, hoje, o nosso território é ter olho aonde muitos ainda não enxergam. E a gente consegue ter esse expertise muito mais por conta disso. Perfeito. Posso só fazer um comentário? Claro. Tá. Não, eu acho que o Linus falou super bem, e eu queria tocar nesse assunto na questão do retorno sobre o investimento. Existem alguns trabalhos, né, e alguns artigos que a gente precisa olhar a IA, e isso não é só para IA, mas isso para muitas outras ferramentas,
que a gente precisa mensurar outros retornos, né? Então, o retorno sobre investimento, claro, mas o retorno sobre a assistência, o desfecho clínico, o retorno para o colaborador, né? O quanto isso poupa de tempo dele, até questões de burnout e eficiência durante o trabalho. E tem um outro retorno também que né, tem se colocado, que é o retorno para o futuro. O quanto a implementação de ferramentas como a inteligência artificial traz para isso aqui dentro das organizações, traz para as organizações retornos de imagem, de marketing e de preparação para toda uma mudança de tecnologias e de negócios e da sociedade como um todo. Então, esse retorno para o futuro também. Então, eu acho que o retorno por investimento é um deles, mas às vezes, né, talvez ele não seja nem o principal. A gente precisa realmente, dentro de incorporação de qualquer tecnologia, aqui no caso da inteligência artificial, a gente não pode deixar de mensurar esses outros retornos, porque são tão importantes quanto. Legal. Vou passar aqui para a pergunta do Ednei Magalhães. A interoperabilidade dos LLMs ainda é um campo de interpretabilidade, perdão. Ainda é um campo de progresso com estudos que demonstram uma longa estrada a percorrer até chegar na transparência completa do funcionamento das suas camadas, que a gente falou um pouquinho ali atrás, né? Essa necessidade de compreender os LLMs pode ser um impeditivo no seu uso? Vou passar para você, eu já vou dar a minha resposta aqui, que eu acho. Eu vejo assertibilidade. Quanto acertou e quanto não acertou. O raciocínio que ela fez para chegar lá, assim, no fundo, importa quando você está em formação, no colégio, na faculdade. Estou lembrando meu filho agora, que ele faz matemática de cabeça, e aí a professora fala assim, não, você tem que dizer como é que você chegou lá. Ele, por que eu tenho que dizer? Eu não acertei. Quase a mesma coisa da LLM. Por que eu tenho que dizer? Eu acertei ou não acertei? Esse é o ponto. Então, a pergunta dela, assim, o que vocês acham? Essa necessidade de compreender a LLM pode ser um impeditivo para o uso dentro das instituições de saúde, né? Falou de cada vez. Tá bom. Então, na minha visão, não dá para você cobrar, que o Laino falou, né, de ver a caixa transparente. Isso não vai acontecer pela própria tecnologia, né? A rede neural, ela não tem como você entender exatamente qual o caminho que ela seguiu para poder chegar naquela resposta, né? E como eu falei, ela é não determinística, ela pode responder de jeitos diferentes toda vez que você fizer a mesma pergunta. Eu acho que o caminho é outro, né? Eu lembro a primeira vez que eu apresentei rodando, e uma médica minha do nosso corpo clínico, uma neuro, ela falou, mas de onde que ele tirou isso? Por que ela chegou nessa conclusão? Cadê o paper que ela usou? Eu falei, você não vai ter. Você tem que entender que isso é o dado proprietário da Anthropic, do OpenAI, que faz ela ser desse jeito. Então, né, você acaba tendo que confiar. Aí, confiar como? Você vai ter que ver os estudos que fazem os benchmarks entre cada uma delas para ver o nível de acerto, aonde que ela é fraca. Ela é muito boa em programar, mas ela é ruim em dados clínicos. Então, você não pode usar esse modelo se você está usando ele para dados clínicos. Você tem que usar um modelo que seja muito mais específico para dados clínicos. Você vai ter que usar um Opus 4.8, dependendo. O 4.8 é bom para programar, o 4.7 é bom para dados clínicos. Então, esse entendimento, acho que ele é a primeira etapa. A segunda etapa é a sua organização guiar o como ele chegou nessa resposta. Como assim, né? Eu vou dar um exemplo. Nosso relatório de indicativa de UTI, a IA não tira da cabeça dele. Existe toda uma engenharia lá dentro, existe um prompt que a gente construiu junto com a equipe médica, que a gente pegou as diretrizes do CFM para poder ver o que justifica o paciente estar na UTI. Então, essa parte é a parte que você vai dar transparência e interpretabilidade. Então, você vai falar, aqui na nossa organização, a gente sempre ajusta a IA para seguir essas diretrizes, que são as diretrizes da minha instituição. Então, eu acho que o futuro para todas as instituições vai ser criar essa estrutura.
Do mesmo jeito que a gente criou POPs, você vai ter que criar elas para IA, para cada etapa dela, né? E as organizações já podem começar a se preparar hoje para isso. Eu concordo com vocês e eu acho que é isso. A gente não vai entrar na caixa preta, nós não vamos ter como saber isso, mas a gente precisa efetivamente, se a gente estiver falando de sistemas de apoio à decisão clínica, terapêutica, diagnóstica, etc., a gente precisa ter isso validado dentro de um estudo clínico, né, para mostrar que ele realmente traz resultado. Mas isso também não implica que nós não devemos fazer isso dentro das nossas instituições, seja por meio de uma POC ou teste, porque a gente precisa validar se aquilo, para a nossa população que se atende, ela também é válida. Então, eu acho que é isso. Se a gente vai falando de questões mais administrativas, aí eu acho que essa preocupação não é tão grande, né, e a gente se permite mais erros com relação a isso. Mas quando a gente está falando da questão assistencial, a gente não vai entrar na caixa preta, mas a gente precisa ter validação clínica dessas ferramentas. Linus, eu vou te acrescentar uma pimenta aí. O Evandro falou em avaliação clínica e tal. Então, como é que a gente pode fazer esse trade-off entre inovar, né? Você está na ponta do conhecimento e na geração de conhecimento e que não conversa muito com a academia, né? De estudos clínicos demorados e tal. Qual é o trade-off disso? Quando arriscar, quando não arriscar? Acho que o grande trade-off, né, entre você quebrar essa barreira cultural, né, da área médica, principalmente, né, da área de saúde, de uma forma geral, né, que a gente quer a caixa transparente o tempo todo, né, e que a gente realmente não está preparado para entender essa caixa preta, e talvez a gente precise criar um termo novo, né, entender que a caixa preta é confiável, que os dados que estão ali armazenados são perfeitamente aceitáveis, e que a gente possa levá-los para diante, né? Eu acho que de uma maneira natural, a gente teria que realmente pensar como trabalhar dentro da própria academia o próprio uso da inteligência artificial. Ela naturalmente já vem acontecendo, ganhando um espaço e velocidade, né? Academicamente hoje, se você vai nos grandes centros acadêmicos, a gente já trabalha com inteligência artificial e a gente já entende que alguns trabalhos podem ser entregues sendo feitos por inteligência artificial, né? A gente coloca alguns limites, né, para dizer, tipo, eu quero ainda como seu filho, né? Eu quero que ainda ele me mostre o resultado e por que chegou até lá. Então, ele te fala, bom, se eu captar aqui que você fez 60% com a inteligência artificial, tá bom, 40% você usou o seu cérebro, tá ótimo, legal. Mas a gente sabe na prática que isso vai diminuindo aos poucos, né? E essa é a visão que a gente imagina ter, né? Só que na prática, ela tem um viés por detrás, né? Que é aquilo que eu já comentei, que é chamado academicamente de efeito Jevon, que aonde você coloca aquilo que é novo, que vai entrando, vai ocupando espaço, mas aquele tempo que está te sobrando para você realmente trabalhar com a inteligência artificial vai ser ocupado por alguma outra coisa. E aí a gente tem que realmente romper essas barreiras culturais para trabalhar com essa confiabilidade, né? As indústrias, de uma forma geral, estão alguns anos-luz na frente no uso de inteligência artificial, porque elas já quebraram essa barreira. Ou talvez nem tiveram em nenhum momento, ou elas já confiam nas caixas pretas, né? A indústria de aviação confia plenamente na caixa preta que ela criou. Tanto que ela confia na caixa preta que ela busca as informações toda vez que um avião cai dentro dela, né? O que a gente precisa entender é como a gente vai construir essas nossas caixinhas pretas, né? E eu acho que essa resposta ainda está nichada em campos institucionais, porque justamente cada instituição ainda está indo de encontro, ainda buscando a sua solução. A gente não tem ainda uma governabilidade geral que cria esse mesmo patamar. Tem os regulatórios, né? Anvisa, CFM, para quebrar essas regras e mantê-las dentro de um arcabouço de construção, mas elas ainda são muito insuficientes, né? Eu acho que a gente vai ter que tentar quebrar mais paradigmas para essas construções. Não sei se eu cheguei a ser claro para vocês aí na resposta. Show. Não, legal. A gente está indo para o final aqui, 15 minutos. Eu queria validar uma ideia aqui com vocês. Na verdade, uma dúvida. A gente sempre teve um gargalo muito grande dentro das instituições. Eu não falo só saúde, não. Eu falo em várias, né? Que é a produção de software, de sistemas, enfim.
se tinha muito gargalo na TI, você tinha problema, você tinha problema, você pedia, demandava TI, tem aquele gargalo, são pouca gente. Teve um momento que o desenvolvedor começou a ficar caríssimo, né? Somente de transformação digital aí, o cara, você pagava peso de ouro, cara. Hoje em dia, esse custo caiu muito de desenvolvimento de software. Né? A gente tem plataformas aí de vibe coding, né? Que você pode fazer várias coisas interessantes, né? Como é que a gente consegue aproveitar esse momento dentro das instituições, né? Que o gargalo é outro. O gargalo hoje é conhecimento, galera. Não é mais fazer software, né? Como é que a gente consegue ser o fomentador disso dentro das nossas instituições para que a gente possa alavancar a resolução de problemas que antes a gente tinha o que era comprar um software de um grande fornecedor ou pegar uma startup ali do Salim Ismael de 2014, organizações exponenciais. Mas hoje está fácil, está bem mais fácil. Eu estou correto nesse meu pensamento? Queria ouvir dos três aí para finalizar. Estou correto no meu pensamento? E como é que, se sim, se a hipótese é sim, a resposta é sim, como é que a gente pode fomentar isso dentro da nossa instituição se o nosso ouro está aqui dentro dos meus 5 mil colaboradores, mais 5 mil médicos, não sei. Começa aí, Evandro, vamos seguir na ordem. Não, eu concordo com você, tá? Eu vou dar um exemplo prático. Nós tivemos o nosso desafio de inovação aqui no Sabará, semana passada, a premiação. Uma das soluções premiadas foi desenvolvida por um cuidador, nós chamamos cuidadores aqui, que desenvolveu um aplicativo para a educação de crianças com relação ao autocuidado, começando com higienização das mãos. Ele nunca tinha escrito nenhum código na vida, ele não sabia programar, não sabia nada, e com as ferramentas de IA, ele conseguiu programar e entregar um resultado extremamente interessante. Vocês deram a ferramenta nesse desafio, Evandro, só para entender? Não, ele começou a utilizar por ele mesmo, tá? Mas aí é que eu acho que vem a questão de dar a oportunidade para as pessoas utilizarem de forma controlada. Como o Rubens falou, como o Linus falou, tá aqui, você pode utilize essa ferramenta, ela pode ser legal para isso, para outros. E da mesma forma, a gente dentro da instituição, a gente estimula que as pessoas cada vez mais encontrem soluções para os seus desafios, para os problemas institucionais. Então, esse é só um exemplo, mas dentro de um desafio, a gente permite que as pessoas submetam as suas ideias, as suas soluções, para que a gente apoie. E ainda mais agora, e até um pouquinho na resposta do que o Linus falou agora, com os agentes de IA, né, cada vez se tornará mais fácil para as pessoas desenvolverem soluções para os seus problemas, né, institucionais e fora da instituição, sem conhecimento técnico de programação alguma. Então, eu acho que efetivamente a gente tem que estimular, tem que educar, né, a questão da alfabetização que o Linus também trouxe, mas quando a gente pensa do ponto de vista de instituição, a gente precisa ter algum controle do ponto de vista de implantação dessas coisas. Não é simplesmente as pessoas começarem a utilizar sem ninguém saber o que está acontecendo ali. Por isso que a governança também é importante disso, para que a gente tire o Shadow IA e a gente traga a luz para que todos utilizem da melhor forma possível, né? E com a parte de alfabetização ou letramento. Então, eu concordo plenamente com você. A gente tem que capacitar as pessoas nisso para que elas possam desenvolver as melhores soluções para aquilo que elas fazem no seu dia a dia e para outras coisas. Rubens, como é que a gente bota isso na prática aí dentro? Como é que o Grupo Santo está fazendo ou como é que pode fazer daqui a pouco? O Grupo Santo ele tem várias outras empresas, né? Uma delas, na verdade, a família que tem o Grupo Santo tem várias outras empresas. Então, eu sou CIO também na empresa de materiais especiais, de OPME. E lá a gente iniciou com desenvolvimento fora da área de TI mais cedo do que aqui dentro do Grupo Santo. E aí, qual foi o framework que a gente estabeleceu? Eles têm Cloud Code, então assim, a área com analistas tem Cloud Code para eles poderem criar a solução, e toda a área de desenvolvimento ela já usa Cloud Code 100%, né? E ferramentas
low code ou no code, elas não são novas. Elas existem já desde 2010, mais ou menos, só que elas nunca pegaram tanta tração. Então esse problema ele já existia desde 2010. Existe um framework que a Gartner criou, que foi o que a gente adotou. Então a Gartner ela separa em 3 áreas. Você tem a TI, que está controlando informação, fazendo desenvolvimento, né, ou a área de inovação. Você tem o Citizen Developer, e o Citizen Developer é a área que desenvolve, não é a TI, mas ela usa ferramentas que a organização liberou para ela. Ou seja, se eu liberei o Cloud Code, e você está desenvolvendo uma solução para o seu setor, você é um Citizen Developer. E você tem o Shadow IT, que é quando uma área está desenvolvendo algo com ferramentas que não são liberadas pela própria empresa. E do mesmo jeito que existe o Shadow AI, existe o Shadow IT, né? Ou seja, a gente não quer ter um Shadow IT, a gente quer liberar as ferramentas para eles e falar, vocês podem desenvolver. E o que vocês podem desenvolver? Se for uma ferramenta que olha para dados ou para funções somente dentro do seu setor, você está liberado de utilizar, você pode desenvolver e você nem precisa apresentar nada para a TI. Se for entre setores, você precisa validar a arquitetura com a TI. E se for customer facing, você não pode desenvolver. Então, se você está fazendo uma ferramenta que é virada para o público, ou seja, para o seu cliente externo, aí a TI tem que desenvolver. Então, nós seguimos essa arquitetura, que é o framework da Gartner, que é o que a gente entende que eu consigo promover inovação dentro da organização sem ficar bloqueando, mas ter um nível de governança. E por que quando você entra ou entre setores ou customer facing, você precisa passar pela TI? Porque o Cloud Code ele é ótimo para te fazer uma solução pequena. Uma hora você vai precisar de um engenheiro, você vai precisar de um arquiteto de sistema, porque ele vai precisar olhar a escalabilidade. Isso aqui vai segurar? Ele vai ter que olhar para cybersecurity. Olha, tá seguro mesmo? As portas estão fechadas? Como é que você desenhou isso? Tem auditoria? Aí você precisa de colocar engenharia, porque senão você vai ter um software sem segurança, que vai te trazer risco, que é, né, o desenvolvimento do slop. Então, assim, o Vibe Code, ele acelera muita coisa, mas ele também traz muito risco para dentro da TI. Então, a governança e o framework ele é muito importante, né? Ter o cuidado de fazer esse inventário do que está sendo desenvolvido dentro da sua organização. Boa, excelente esse seu ponto. Esse framework da Gartner é interessante, ele fala muito sobre isso, né? Que as pessoas agora estão construindo demais, ele fala até da morte de vários sisteminhas desses e tal. Eu acho que tem um... não é que eu discorde, não, eu concordo com tudo de você, mas eu entendo que mesmo nesses 3, o último nível tem que ir para a TI de alguma forma, porque mesmo se está dentro da área do cara, ou entre áreas ou consumidor, que vai piorando, se está certo, pode ter muitos dados sensíveis, estratégicos da instituição e tal, e aí você tem que proteger os seus dados ali, você proteger esses dados de alguma forma. Você não vai conseguir fazer, mesmo na sua área, algo muito robusto, sem você ter algum cara, um engenheiro, desenvolvedor do seu lado para te apoiar. Então, eu penso num modelo que, independente dos 3, mas que o primeiro seja só pilotando com dados fictícios, se aquilo for crescendo, e vai crescendo na árvore dentro da instituição, e aí, cara, vamos botar para rodar isso? Beleza, você do seu lado, e aí sim você faz. Só que, mesmo se você fazendo isso, todos até olhando, cara, você vai entregar uma coisa muito mais pronta, muito mais elaborada para o cara, para que ele possa apoiar esse colaborador. Né? Linus, fecha. O que você entende? Como é que a gente pode ajudar a resolver nossos problemas nesse mundo atual que a gente está? Obrigado. Acho que, assim, para complementar, vou trazer uma visão um pouco mais perto do chão de fábrica, né? Da clínica direta, tá? Acho que a palavrinha mágica aqui é burnout. Acho que hoje o que a gente precisa tentar trazer a inteligência artificial é justamente para fugir e criar a expectativa junto à empresa, junto aos nossos funcionários, de que ela vem para ajudar e aliviar o burnout dos nossos funcionários, principalmente o médico e todos os profissionais de saúde. Eles estão hoje perdendo muito do seu tempo, diretamente imputando dados o tempo inteiro dentro dos computadores, se afastaram dos
dos seus pacientes, de uma forma geral, da assistência, né? Então, o que a gente precisa realmente começar a entender é o que a gente vai investir de capital cognitivo. Como é que a gente vai fazer esse investimento de capital cognitivo? Se você, como gestor, está pensando, eu vou forçar a barra para trabalhar na escassez do tempo de trabalho e ele que faz o treinamento fora do seu horário de trabalho, esquece. Você não vai ter adesão ao sistema, você não vai ter esse trabalho sendo aprendido e você, na prática, não vai conseguir implantar um sistema que tenha eficiência, eficácia e nenhuma efetividade, porque realmente você não comprou a ideia de que o seu contingente de colaboradores precisasse, de fato, ter um horário protegido. Uma outra estratégia, não adianta querer ensinar os seus 15 mil colaboradores de uma única só vez. Você tem que buscar aqueles que são os early adopters. E os early adopters, normalmente, são os heavy users, ou seja, aqueles que já fazem uso de inteligência artificial no seu dia a dia e que, sem pedir autorização, já estavam utilizando ali no seu sisteminha e perceberam que o Copilot já estava no automático e você já tinha criado sistemas para trabalhar com o Claude de uma maneira, para trazer algumas respostas, e a organização começou a perceber que o uso de inputs e outputs da sua máquina era superior ao dos outros. Eles serão as pessoas que vão ter que ter essa fala maior no seu dia a dia, né? Então, isso traz realmente aquilo que a gente chama de aprendizado just in time, né? As pessoas que estão utilizando se tornam provocadores e auxiliares de quem ainda não faz uso. A gente precisa identificar essas pessoas, mas proteja o horário deles, tá? Eu não vou poder repetir aqui o que eu ouvi essa semana, de quanto de tempo a gente precisaria proteger para realmente, de fato, ter um aprendizado rápido dentro da instituição e de horas protegidas, que senão isso comprometeria demais a muitas pessoas aqui dentro que com certeza estão nos assistindo, mas eu posso garantir para vocês que não é pouco tempo. É uma tecnologia relativamente já usada há bastante tempo, mas ela é nova dentro dos ambientes profissionais, principalmente na área de saúde, e com todos esses gargalos que a gente comentou ao longo dessa 1h30 aqui dentro. Então, realmente, o trabalho ele vai precisar ser remodelado, a gente vai ter que entender como proteger isso para os nossos funcionários, para criar essa viabilidade política, né, e até financeira, de como a gente vai permitir que as pessoas tenham licenças específicas, né, e voltando lá atrás, né, para que não se exploda o uso de tokens daqui a um mês e falar, o orçamento que eu dei para a TI ou para a área que está cuidando de inteligência artificial foi insuficiente e mal calculado. Então, acho que é por aqui que a gente pode estar finalizando. Tá bom, parece que o microfone estava ruim, ficou melhor agora, não? Ficou? Ótimo. Perfeito. Então, gente, eu acho que foi ótimo o nosso bate-papo aqui, aprendi bastante com vocês, é bate-papo bom assim que eu aprendo. Queria que cada um desse aí 1 minutinho, 2 minutinhos de palavras finais aí para todo mundo que está nos ouvindo, da importância da gente fazer essa avaliação, da importância da IA, mas da gente ser sério nessa implementação, né? O recadinho final que vocês queiram dar aí e agradecer quem nos ouviu esse tempo todo. Começa, Evandro, vamos na hora. Bom, primeiro agradecer, sem dúvida alguma, a participação, sempre é um aprendizado muito grande, então obrigado, né, a todos vocês e os que nos assistiram também. Acho que a palavra final, assim, a IA está aí, assim como outras tecnologias, a gente não tem como fugir dela. Eu acho que é fundamental dentro das organizações que a gente leve a um letramento, uma alfabetização no uso dessas ferramentas, com todas essas considerações que o Linus acabou de fazer, mas que isso seja feito também a partir de uma governança de dados e de inteligência artificial, para que não se perca a mão e que isso seja feito, do ponto de vista de investimento, de uma forma estratégica. Sem isso estar olhando para a estratégia, o risco da gente ter soluções que não cheguem a lugar nenhum, que se percam no meio do caminho, é muito grande. E é isso. Obrigado. Rubens. Também agradecer, né, a todos que participaram, agradecer a ANAP, principalmente. Acho que as minhas palavras para todo mundo estude. Assim, toda hora tem uma mudança nova,
tem um sistema novo. Então, assim, eu acho que o mais importante agora é estudar. Se você receber alguma solução de IA na sua organização, pergunte aonde que está rodando. Entre em contato com outra instituição, veja se realmente entrega, se teve melhora, né? Ou como a gente falou aqui, um ROI ou financeiro ou assistencial. Qualquer projeto ele tem que ter um entregável palpável, seja na melhoria da assistência, na melhoria do tempo ou no ganho financeiro. E nós sabemos que é bem desafiador o tópico de IA para algumas organizações que ainda elas têm que correr atrás de muita coisa, de muito preparo. Então, a ANAP ela criou um escritório de IA justamente para a gente ter palestras, para ajudar os outros hospitais a terem um norte, né? Mostrando o que os grandes estão fazendo, o que está dando certo. Então, eu acho que estude e continue seguindo o escritório de IA da ANAP aqui para ajudar nesse caminho. Boa. Linus? Antes de mais nada, queria agradecer em nome do Einstein, né, Hospital Israelita, pela oportunidade de estar aqui junto à ANAP, pela condução que você teve aí, Felipe, Evandro de Revelo, e Rubens aí está junto conosco aqui também, muito bom. Eu deixaria como um último recado para todos de uma forma bem simples. O nosso norte, quando a gente começa a ter esses empreendimentos, principalmente inteligência artificial, automação, e trazendo inovações, trazer de volta esse tempo cognitivo para o médico, que ele possa realmente, e não só para o médico, mas para o profissional de saúde, de ter esse tempo para ele ter aquela formação com propósito que ele se dedicou no seu tempo de faculdade e trazer realmente esse atendimento mais humanizado e não ser mais aquele apenas preenchedor de telas, né? E a última mensagem, arrisque-se, estude e arrisque-se. Você tem que meter realmente o seu dedo lá na máquina, entender como funcionam os sistemas, cometer os seus erros e permitir que, na realidade, você os corrija. Sem isso, você não vai entender como funciona, de fato, a inteligência artificial e contribuir para os demais que circundam você na sua instituição. Muito bom, gente. Obrigado, ANAP, pelo convite também. Obrigado a todos vocês pelas explicações e por esse tempo. Obrigado a vocês ficarem ouvindo a gente 1h30 aí. Eu queria finalizar com eu adoro frase, queria finalizar com uma frase do Steve Jobs, que ele falou quando ele voltou para a Apple, uma empresa que tinha fundado em 1997. Ele falou assim, porque os loucos o bastante para achar que podem mudar o mundo são os que de fato mudam. Então, que a gente seja louco para achar que a gente pode mudar o mundo, porque isso vai acontecer um dia e já está acontecendo. Muito obrigado, gente. Bom dia aí para todo mundo.